Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor Sérgio mais uma vez, então, para mais um dia de estágio, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o diabetes, tá? Pessoal, o que é o diabetes? O diabetes nada mais é do que a presença em uma quantidade elevada de glicose no nosso sangue, ou seja, grosso modo falando, açúcar demais no sangue. Quais os tipos de diabetes que existe, professor? Existem dois tipos, tá? São aí os mais conhecidos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Qual o mais comum? O mais comum, pessoal, é o diabetes tipo 2. E por que esse diabetes tipo 2 ele apresenta aí nos pacientes, das pessoas? Pessoal, diabetes tipo 2, na verdade, não é que a pessoa não tenha produção da insulina pelo nosso pâncreas. A pessoa até tem a produção da insulina, porém, o que acontece? A insulina que o nosso pâncreas produz, ela não é suficiente para fazer com que a glicose, né, ou seja, o açúcar, entre dentro da nossa célula para servir como combustível. Nossa, confundiu minha cabeça agora, professor. Tá, então vou explicar para vocês. O que acontece? As nossas células, pessoal, o combustível dela para funcionar nada mais é do que o açúcar. Mas o que acontece? A pessoa que está lá no diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, ele não consegue fazer com que a insulina, a insulina produzida pelo pâncreas, não consegue fazer com que o açúcar entre dentro da célula, para poder fazer aí com que queime esse açúcar e a gente não tenha esses níveis aí, né, de glicose elevado no nosso organismo. Tá, então o senhor diz que a pessoa que tem o diabetes tipo 2, ele tem a presença da insulina, tem a produção da insulina, mas não em quantidade suficiente. Isso mesmo, ele tem a presença da insulina, só que não em quantidade suficiente. E também ele não consegue, o organismo não consegue fazer aí com que a insulina não consegue fazer com que esse açúcar entre dentro das células do nosso organismo, tá bom? E quando que eu adquiro o diabetes tipo 2 e por que ela é mais comum? Tá, o diabetes tipo 2, pessoal, ela também pode ser assim por fator genético, porém, a maior força aí do diabetes tipo 2, ela vem se apresentar em pacientes com mais de 40 anos, tá? Pacientes obesos, sedentários, né? E pacientes que tenham, então, históricos, lógico, passado de pessoas que já tiveram também o diabetes tipo 2, né? Tem cura, professor, diabetes tipo 2? O diabetes, pessoal, em si não tem cura, mas ele pode ter uma boa melhora. Imagine só uma pessoa que ele seja super obeso, ele esteja pesando lá 200 quilos, igual eu já pesei, 200 quilos. E aí ele não tem a quantidade da produção da insulina que o pâncreas dele produz, é uma quantidade de insulina, por exemplo, para uma massa corpórea de 80, 100 quilos, né, no máximo. E aí eu tô com o dobro. Será que vai ser suficiente essa insulina que eu produzir para poder fazer com que esse açúcar do meu sangue ele entre dentro da célula e transforme-se em combustível? Não, né? Aí então por isso que eu vou apresentar esses níveis de glicemia alterado, tá? Então aí, pessoal, vamos supor, vou lá e fiz uma cirurgia de redução do estômago, fez uma dieta e conseguiu emagrecer bastante. Na maioria dos casos, esse paciente, pessoal, ele não vai mais ter esse diabetes tipo 2, né? Por quê? Porque ele conseguiu baixar o peso corpóreo dele, fazendo com que a insulina produzida pelo organismo dele, né, seja suficiente para poder eliminar aí essa quantidade de açúcar que tem no organismo dele, transformando então em combustível para nossas células funcionar, para o nosso corpo funcionar no modo geral, tá bom? Qual que é o modo de prevenção do diabetes tipo 2? Modo de prevenção, pessoal, é manter o peso, né? Praticar exercícios físicos, né? E levar uma vida saudável em todos os aspectos, né? Esse aí é a prevenção. E lógico, a pessoa que já é diagnosticado, fazer o uso correto das medicações, tá bom?
E agora, pessoal, e o diabetes tipo 1? O que acontece? O diabetes tipo 1, pessoal, ele é mais comum em jovens e crianças, tá? Porém, ele também pode aparecer em adultos, tá? Mas deixa eu explicar então. O que acontece no diabetes tipo 1? O paciente ele tem uma parada total da produção da insulina, né, pelo seu pâncreas, ela não funciona mais. E aí o que acontece? Esse paciente ele vai ser um paciente de difícil controle glicêmico, em quase todas as vezes, em todos os casos mesmo, ele é tratado já com a insulina, a administração de insulina, né, com a quantidade aí que o médico achar necessária, né, para poder fazer a reposição dessa insulina que vai fazer com que esse açúcar entre dentro da célula e transforme em energia. Tá? Então, qual que é a diferença do diabetes tipo 1 e do tipo 2? Tipo 1 não produz nada de insulina, né? E também é por fator genético ou por algum trauma. Pode ser que a pessoa desenvolva também, tá? Tanto trauma emocional, eu já ouvi falar de pessoas que passaram, por exemplo, assim, um trauma emocional muito grande e acabou aí tendo esse diabetes tipo 1 porque ele teve uma parada da produção da insulina aí pelo seu pâncreas, né? Casos estudados ainda, mas tem relatos, tá bom? Pacientes que trazem já em carga genética, né? Exemplo, crianças. Aí você pega, às vezes, crianças com 4, 5 anos e é descoberto que essa criança ele tem diabetes tipo 1, né? E também, pessoal, pode ser por algum tipo de patologia no pâncreas. Exemplo, câncer de pâncreas pode fazer com que pare. Tem várias patologias aí que envolve o pâncreas que pode fazer com que ele tenha um mau funcionamento e pare de produzir totalmente a insulina, tá? Orientações para diabéticos dos dois casos: manter a tomada da medicação de forma correta, fazer o acompanhamento dos níveis glicêmicos, né, praticar exercícios físicos, procurar ingerir menos possível de produtos que fazem com que o nosso organismo transforme em açúcar. Ah, professor, mas só açúcar? Só doce? Só bolo? Refrigerante? Não. Um exemplo, pessoal, nosso organismo ele transforma também carboidratos em açúcar. Um paciente que às vezes chega lá no posto de saúde e fala: não consigo controlar meu diabetes, eu tomo café só com adoçante. Tá, o senhor come pão? Eu como 4 pão por dia. Você entendeu? O senhor come arroz? Eu como uma pratada de arroz todo dia, né? Aí, pessoal, chega a dificuldade, porque a pessoa vai falar assim: mas então o que eu posso comer se tudo que eu vou comer é proibido? Nada é proibido para o diabético. Pode comer de tudo, desde que em quantidades moderadas, né? Que ele coma apenas para viver e não viva para comer, igual às vezes é meu caso aí, né? Mas é mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Orientações, então: manter aí o controle dos níveis glicêmicos, né? Sempre tomar a medicação de forma correta, praticar exercícios físicos, manter o peso corporal ideal e fazer o acompanhamento aí com o médico, né, endocrinologista, que é o médico responsável por acompanhar aí esse tipo de patologia, tá bom? Pessoal, no diabetes, como que eu devo fazer o controle da glicemia? Né? A gente faz por modo capilar, com aquele aparelhinho, que é o que a gente vai fazer no posto, mas também faz lá outros exames que aí são laboratoriais que já não cabe muito a nós. Mas o nosso é fazer o testinho capilar. O que eu devo fazer então? Eu devo pegar um algodão seco. Tem gente que usa algodão com álcool. Não deve se usar algodão com álcool, porque o álcool é feito do quê? Não é feito de cana? E cana não é doce? Né? Então, se eu passo o algodão com álcool ali, eu vou ter uma mistura já do sangue com mais um pouco de glicose, podendo então dar aí um falso resultado, entendeu? Então, vou utilizar o algodãozinho seco, né? Faço a higienização do dedo ali do nosso paciente. Troco a lanceta do aparelhinho, pelo amor de Deus, gente. Esses dias atrás, faz tempinho já, mas eu vi num vídeo, já comentei até com vocês. No jornal, uma técnica de enfermagem que eles estavam em uma campanha realizando teste de glicemia. E ela realizou mais ou menos uns 200 testes. E no final, um dos companheiros dela notou que ela não trocava a lanceta.
Então ela furava o dedo de todos os pacientes com a mesma lanceta. Você imagine só se tivesse alguém que tivesse aí sífilis, HIV, ou hepatite, ou uma doença que fosse contagiosa, viu? Transmitiu para todo mundo, né? Então todos tiveram que fazer aí profilaxia para ISTs, então foi aquele maior rolo. Então por isso nunca esqueçam, pessoal, deve-se trocar a lancetinha. A lanceta é aquela agulhinha que entra dentro daquela canetinha ali para poder furar o dedo, tá bom? Na maioria às vezes das unidades que a gente vai não tem mais a canetinha, então alguns usam agulha ou só a lancetinha mesmo, tiro e utilizo e já desprezo ela lá no pérfuro cortante, beleza? Acabei, pessoal, de furar o dedinho da pessoa, já coloquei a fitinha no aparelho. Outra coisa, professor, acabou de chegar um kit de fitinha nova, de aquelas fitinhas que coloca mesmo, nova, o que eu devo fazer? Vem um chip junto que eu devo colocar no aparelhinho, tá? Porque aquele chip, ele tem um número de leitura ali que já vem específico para aquele tipo de lanceta que vem, tá? Então eu devo trocar o chip do aparelho, senão vai dar resultado errado, beleza? Coloquei então ali aquela fitinha que vai ser o nosso leitor, furei o dedo do nosso paciente, peço para ele baixar um pouquinho a mão, né? Aperto para poder tirar um pouquinho de sangue, sempre utilizando, pessoal, os IPIs, tá bom? Utilizando luvas aí. Muitas pessoas dizem que não precisa utilizar luvas. Eu digo que como IPI deve-se usar. Qualquer procedimento pérfuro cortante, não importa o que vocês for fazer, tem que utilizar. Menos em vacina, que no manual do Ministério da Saúde de Vacina não fala que deve-se usar luvas, porque às vezes pode ser que tenha alguma criança que seja alérgica ao látex, né? E inúmeras coisas, mas isso é para uma outra aula. Tá? Então assim, perfurei o dedo do nosso paciente e vou apertar o máximo que eu conseguir para tirar uma gotinha de sangue. Encosto ali então o dedinho do nosso paciente naquela fitinha até preencher aquele espacinho ali onde fica o sangue. Preencheu o espacinho, pessoal. Opa, só aguardar o resultado. Deu o resultado, anoto aquele resultado. Existe, pessoal, alguns aparelhos que ele dá H1, HI, uma coisa assim, HI, que ele dá ali no resultado. Isso significa que o aparelho nem conseguiu ler o resultado da quantidade de açúcar que está no sangue desse nosso paciente, porque está extremamente elevado, tá bom? Níveis de glicemia aceitáveis, tá? Assim, tem estudos que dizem que até 100, até 99, né? Mas assim, um paciente diabético que faz tratamento, ele chegou lá, por exemplo, com 150, 180, você não vai encaminhar ele para ir para um pronto atendimento para tomar insulina, você vai fazer as orientações, tá? Mas o paciente que está com 300, 350 ou 200 e pouco, esse aí já precisa, lógico, de um acompanhamento, né? Já aí numa unidade de pronto atendimento para ver qual a conduta que deve ser tomada, tá bom? Pessoal, acho que as nossas orientações hoje sobre diabetes é isso, tá? Muitas pessoas têm diabetes e nem sabem. Muitas pessoas que ainda não têm vão adquirir diabetes, né? Porque não fazem aí o controle ideal da alimentação, né? Ah, sim, outras pessoas perguntam, professor, eu como muito açúcar, será que eu posso ter diabetes por causa disso? Viu? Você vai ter diabetes não é porque você come muito açúcar, vai ter diabetes porque quem come muito açúcar vai engordar demais. Aí se você acaba engordando demais, teu sobrepeso, você é uma pessoa, assim, um forte candidato a entrar na fazenda do diabetes, tá bom? Então é desse jeito, tá bom, pessoal? Orientações, pessoal, sempre, tá? Profissional bom da área de saúde é profissional que sabe orientar, que não tem preguiça de falar, não tem preguiça de conversar, não tem preguiça de explicar, tá? Às vezes, pessoal, a gente precisa explicar até aquilo que o paciente ele pensou em perguntar, mas ele não teve coragem. Por quê? Infelizmente, a área da saúde hoje é complicada, né? Você chega e você vê profissionais da área de saúde tratando as outras pessoas mal e pacientes também tratando profissionais da área de saúde mal por falta, às vezes, de qualidade de trabalho, às vezes por falta do verdadeiro reconhecimento do seu trabalho financeiro, eu digo já, né?
e aí acaba tratando as pessoas mal, não dá informação, sabe? Explica tudo errado, e aí começa a formar uma cadeia de problemas, né? Porque se eu dou uma informação errada, aquele paciente vai para outro lugar com a informação errada, depois ele volta, é aquele BO. Então é melhor eu tentar fazer uma coisa de forma certa, né? Mesmo que eu demore um pouquinho de tempo mais, mas eu faço uma coisa de maneira correta, porque aí eu faço de uma vez só e resolvo o problema, tá bom? Profissionais, pessoal, que trabalham aí em PSFs, ESFs, são os profissionais que eles não estão lá somente para cuidar, né? Cuidar é aferir, viu, tá com bastante, aferir, por exemplo, a glicose, né? Tá alta hoje, viu, toma o remédio. Não é só isso. Profissionais da área de saúde que estão ali nas ESFs, que são as estratégias de saúde de família, eles estão ali para prevenir doenças e agravos, tá? Para orientar. Por exemplo, eu chego lá com a minha mãe é diabética, né? O profissional da área de saúde ele tem por obrigação de me orientar, cuidado, sua mãe é diabética, você também tem aí uma predisposição genética e tal, você entendeu? Então assim, eu acho que essas orientações é importante para nós fazermos, tá? Para as pessoas que a gente for atender, não importa o lugar onde nós estivermos, tá? Façam, pessoal, sempre o melhor de vocês. Se vocês escolheram a profissão da saúde, né, como muitos falam, enfermagem por amor, depois fica dando risada, porque não foi por amor nada, foi por isso aqui, por interesse, né? Muitos, pessoal, eles começam a querer desanimar a pessoa, porque viu, o enfermeiro ganha muito pouco, que não sei o que, viu? Mas assim, se é a profissão que a gente escolheu, lógico que é porque a gente gosta de ajudar o próximo, né? E, né, existe, sim, inúmeras outras profissões que até podem pagar uma quantidade melhor. Mas eu creio que seja melhor você ganhar o suficiente para você sobreviver fazendo algo que você goste, né, do que você ganhar aí, às vezes, muito dinheiro sendo infeliz, né? Então vamos ser felizes, pessoal, vamos procurar aproveitar aí agora esses dias nossos de estágio, né? Tudo bem que é assim por vídeo mesmo, às vezes por algumas dificuldades de vocês, mas procurem, pessoal, assistir os vídeos inteiros, né? Pegar essas informações que eu passo para vocês hoje como estágio e pesquisarem mais a fundo, tá? Se tiver, por exemplo, alguma coisa aí que eu falei errado, ou que às vezes eu preciso também me atualizar, sem problema nenhum em falar para mim, você entendeu? Porque nós estamos aqui todos para aprender e nós vamos aprender junto, e se Deus quiser logo tá todo mundo aí trabalhando, né? Fazendo aí a sua carreira, depois até mesmo já alçando voos para outros campos, né? Fazendo especializações ou faculdade, né? Aí vai do gosto e da força de vontade de cada um, tá bom? Pessoal, tem aí o barulhinho dos passarinhos, tá? Porque eu tô em casa, então aqui a gente tem 3 passarinhos, eles ficam fazendo barulho na hora de gravar os vídeos. Mas é isso aí, tá? Espero que vocês tenham uma ótima tarde e um ótimo fim de semana. E segunda-feira a gente está aí de volta, tá bom? Pessoal, até mais, viu? Tchau.